Romanos capítulo 12, a nova vida em Cristo Jesus. Essa é a parte em que o apóstolo Paulo vai tratar das questões práticas das doutrinas do qual ele vinha abordando desde o capítulo 1 até o versículo 11. O apóstolo Paulo nos diz no verso 1 e no verso 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos dá a primeira coisa que ele nos diz: rogo-vos. Ele está rogando. Rogo-vos pela misericórdia de Deus, pelas misericórdias. As misericórdias de Deus é um tema tão vasto em todas as Escrituras, tanto no Antigo, como principalmente no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. E Paulo está como com uma espécie de apelo, uma espécie de apelo divino, um apelo de amor, rogando, chamando, clamando aos irmãos que pelas misericórdias de Deus, porque as misericórdias de Deus são eternas. Salmo 103:17 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia do Senhor, ela é ilimitada. O Salmo 108 vai dizer: porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. As misericórdias do Senhor, ela prolonga a vida. As misericórdias do Senhor, lá em Lamentações, que é um verso muito conhecido, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Muito bem, mas voltando para o Novo Testamento, já vimos aqui alguns versos do Velho, mas no Novo Testamento temos Paulo falando a Tito, no capítulo 3, verso 5, não por obras de justiça, Tito 3, 5, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então Paulo está clamando: rogo-vos pelas misericórdias, essas misericórdias tão profundas, tão eternas. É pela misericórdia de Deus que estamos aqui, é pela misericórdia de Deus que hoje podemos viver uma vida nova em Cristo. Aí Paulo agora diz que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o sacrifício de si mesmo. Cristo tornou o seu sacrifício, tornou o sacrifício de animais lá do Antigo Testamento, tornou obsoleto, mas sempre há um lugar para o culto hoje prestado por corações obedientes. Toda doutrina tem o seu lado prático, e aqui é o lado prático dessa doutrina. Portanto, essa exposição que vem segundo a ética do Evangelho, muito semelhante ao ensino de Cristo aos Evangelhos, principalmente no Sermão da Montanha, ele está dizendo: apresenteis os vossos corpos. É a mesma palavra que Paulo usa no capítulo 6, no verso 13 e 19, quando fala sobre oferecer. Temos uma descrição mais completa daquilo que está envolvido em nós, oferecendo os nossos membros a Deus. Quando nós oferecemos os nossos membros a Deus, estamos apresentando o nosso culto, os nossos corpos. Ele diz: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é o sentido de culto espiritual, o culto lógico. A palavra racional no grego é lógico, não um logicismo, um formalismo dos templos, do culto do Templo de Jerusalém, mas um culto espiritual, um culto abundante, um culto em que você pode glorificar ao Senhor.
Essa é a primeira parte de Romanos 12:1 e esse é o podcast de hoje de Romanos capítulo 12, verso 1 e amanhã temos mais.